Oi, tudo bem? Vou fixar o tema aqui, só um minutinho. A psicóloga convidada já entrou. Consegui fixar. Vou chamar a psicóloga, só um minutinho. Oi, Fran. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo? Tá me ouvindo bem aí? Tô sim. Tá conseguindo ouvir bem também? Sim. Que Pessoal, o bom. áudio tá bom para vocês? Boa noite. Boa noite, Tavinho, Ju, Isabel. Isabel. Bom, acredito que sim. Estão ouvindo bem? Só para conferir aqui. Ah, que bom. Obrigada. Legal. Bacana. Nós vamos fazer uma live, né, sobre autocríticas, falar um pouquinho, né, o que é, e vou me apresentar um pouquinho, depois eu vou passar para a psicóloga Karine se apresentar também. Meu nome é Franciele Aniel Cesarim, eu trabalho com o público adulto, idoso e adolescente também, atendo várias demandas do consultório, mas as mais que eu estou atendendo é sobre fortalecimento da autoestima, ansiedade, atendo na terapia cognitivo-comportamental, psicóloga clínica. Pode se apresentar. Legal. Fran, obrigada pelo convite, né? Queria Imagina. agradecer aí essa parceria, para a gente falar um pouquinho do tema que a gente gosta tanto, que é a autocrítica, né? Isso. Eu gosto muito também de tratar desse tema. Boa noite para todo mundo, né? Meu nome é Karine Neves, eu sou psicóloga clínica também, graduada em psicologia, pós-graduada em TCC, também da área aí da Fran, né? Terapia cognitivo-comportamental, a gente gosta pra caramba, né? Nessa parte juntas aí. Eu também trabalho com público idoso, adolescente, adulto e casal, né? Uhum. Atualmente eu só estou atendendo na modalidade online e ainda esse mês estou pensando em voltar para a clínica uma vez presencial. Estou estudando a possibilidade. É isso aí. A gente tem que se adaptar, né? Precisa, né? Precisa Né? também flexibilizar um pouco, né? Sim, com certeza. E a gente queria compartilhar um pouquinho antes do tema, né? As nossas experiências um pouquinho com vocês. Porque assim. A Lívia tá dando Oi? boa noite pra gente aqui, é uma psicoamiga minha também, Ai, que eu que trabalhei com bom. ela, que legal, entrou. Boa noite, Lívia. Obrigada aí por ter assistido a gente aí um pouquinho. Sim. O quanto todo mundo, né, é autocrítico. Quanto as pessoas são críticas, né? E na faculdade a gente aprende, né, muitas coisas, mas também a gente vira o mestre das autocríticas aí, né? A gente fica bem críticos, Muito. pensando, será que a gente vai ter logo pacientes? Ou depois será de 5 anos que vai aparecer paciente? Meu Deus, como que eu faço para me colocar na internet? Então vem essas questões críticas, né? De que a gente vai decorrendo no caminho, na jornada nossa, né? Sim. E, e para você, como que é a Olha, a questão da crítica? autocrítica, a gente estuda psicologia, acha que o psicólogo vai estar livre dessas coisas, né? De, imagina, autocrítica? Não, imagina.
E ô raça que é autocrítica e psicólogo, né? É, com Vamos certeza. combinar que a gente é bem autocrítico? E Sim. aí, para Uhum, tudo, né? A gente se cobra muito nos nossos atendimentos, no nosso uhum, desempenho, né? Na nossa própria vida pessoal também. Eu acho que eu falando de mim sim. mesmo, eu levo um pouco isso. Trabalho isso na minha terapia Uhum, também, que eu acho importante. E quando veio a questão da pandemia, que a gente, no caso, eu atendia só até então presencial. Eu tive que uhum, mudar de modalidade para online. Eu não entendo quase nada de tecnologias. Eu falei, pronto, e agora? Vou fazer errado, não vou conseguir. Então as autocríticas começou a pairar lá o negócio, né? uhum. Como é que vai ser isso? Um bicho de sete cabeças, e a gente já começa a criar pensamentos loucos, né, na nossa cabeça, que mexe muito com o nosso emocional e nosso comportamento também. Uhum, Então, é algo muito perigoso essa questão da autocrítica, né? uhum. Mas isso, a gente que é psicólogo não está livre disso, não. Isso eu percebi bastante. Sim, é que nem você falou, né? Todo mundo está sujeito, né, à autocrítica também. E até um certo ponto é bom, até outro certo ponto não, né? É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui na live, né? Tá? Sim, sim. Tem um lado bom também, mas é um lado bom muito superficial, mas eu acho que mais muito para a gente se atentar, né? Quando a Isso. gente vê a autocrítica, quando a gente se percebe para fazer mudanças de comportamento, de conduta, de crença, né? Reavaliar, Uhum, eu acho que nesse aspecto vale. Aí sim, é se perceber e tentar corrigir. Mas uhum, é muito fácil também virar essa chavinha e ficar perigoso o negócio. E quando eu falo uhum, perigoso, é a gente começar a se depreciar, né? A uhum. gente começar a fazer aquele julgamento terrível em prol da gente mesmo. E aí é um pulinho para deteriorar a nossa autoestima, Isso, mexe com tudo, né? com Um tudo. vai atrelando o outro e quando vê, tem que buscar ajuda quando precisa, né? Sim, é super importante. Sim. Essa parte eu acho importante se perceber quando já está passando dos limites, né? A Uhum, sua sim. autocrítica, ela está mais te ajudando ou te prejudicando? Acho que essa é essa pergunta que a Uhum, gente tem que começar a se fazer, né? sim, com certeza. E deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa, alguém falando alguma coisa. Ah, estão dando boa noite, Simone. Boa noite. Boa noite, Si. Boa noite, Eriquinha. Que bom. Só que eu conheço. E, e eu queria falar um pouquinho sobre as crenças, né? Entrar um pouquinho aí para explicando um pouquinho mais o que é autocrítica, né? Pra, faz conexão um com o outro, né? A crença Uhum, é a forma como você percebe você, o outro e o mundo, né? Que você acredita que seja, tá? uhum, E essa crença ela pode ser positiva ou negativa. Ela é construída desde pequenininho e vai crescendo, né? E precisa se atentar a isso. Se essa crença está sendo positiva ou negativa, se está te prejudicando ou não. E com sim. as crenças vem junto o quê? As distorções, né? Distorções cognitivas, está distorcido da realidade. Vamos supor, você pensa uma coisa e você não questiona se é verdade ou não. Então você acaba acreditando ali, que é a crença, né? Acreditando nessa crença aí negativa, não se questiona e vem as distorções da realidade. Você quer comentar um pouquinho sobre as distorções? Quero, antes da gente falar um pouquinho das Uhum, distorções e entrar nesse tópico, eu vou só falar um uhum. pouquinho sobre mais a questão da autocrítica, Tá, o quanto ela pode evoluir para quadros sérios como a depressão, né, isso. transtornos ansiosos, né, Uhum, transtornos traumáticos também. Então, assim, a pessoa que é muito propensa à autocrítica, ela fica muito na questão da lamentação, da ruminação, e ela se uhum, apega muito ao erro, né? Ela fica fixo naquilo, que vai deteriorando ela, e ela vai alimentando cada vez mais essa crença que você mencionou, que é importante, e a gente uhum. faz muitas distorções. O que são essas distorções? É enxergar situações, eu brinco assim, que é como se tivesse com a mente embaçada, né? A É. gente enxerga situações de uma forma distorcida, né? Então, eu estou vendo uma situação
e eu acabo olhando aquilo de uma forma totalmente errônea, né? São verdades que eu acredito, eu tomo como uma verdade absoluta, mas às vezes não é. E aí isso me prejudica muito. Então essas são as distorções cognitivas. Dentro da TCC, só para o pessoal entender um pouquinho, nós temos inúmeras distorções. É que a gente não vai entrar no mérito, senão você dá uma live bem grande aqui. É. Mas mais para o pessoal entender, assim, a gente tem uma distorção que se chama filtro negativo. O que que é isso? É onde a pessoa fica muito fixa a só coisas ruins, né? Ela se apega a tudo que é ruim e ela exclui o que é bom. Então, tudo que ela vê ou tudo que ela faz, ela vai sempre olhar o lado negativo da coisa. E que às vezes, se a gente olhar a vida é simultânea, né? Acontece coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. Sim. Só que a pessoa que está muito propensa, presa na autocrítica e na distorção, fazendo o tempo todo, ela fica fixo com isso. E é onde pode surgir essas patologias, né, que você disse, a depressão, né, e a Sim, ansiedade, né, que tem vários tipos de transtornos ansiosos aí, e outros traumas também, né? exato, também, também. A pessoa que tem essa questão da autocrítica é muito perigoso porque ela pode levar a quadros mais sérios, como a gente mencionou aí, né? Uma coisa que eu acho legal trazer, que eu coloquei dois exemplos importantes aqui que eu achei legal, é a pessoa que tem um pensamento, a gente está falando de pensamento de distorções, ela pensa que ela é uma pessoa fracassada, ela se pensa como uma pessoa fracassada, né? E o que que ela vai procurar? Evidências disso. Ou seja, quando eu cometo um erro, logo eu confirmo o viés que a gente chama dentro da TCC, né? Então, olha, tá vendo? Eu cometi um erro, eu realmente sou uma pessoa fracassada. E ela exclui, na verdade, ao contrário, ou seja, ela exclui possibilidades de procurar coisas boas que ela já fez também. Então ela Isso. fica presa, de novo, ao erro. Né? Logo, eu sou uma pessoa fracassada. Mas você só faz coisas ruins? Ninguém é um poço de coisas ruins, né? A gente tem coisas ruins e coisas boas também, Tem. não é? É, com certeza. E é onde entra ali também, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Mais pra frente aí. Mas é onde Sim, entra aí pra você observar, né? Opa, tô olhando só coisa ruim, né? Um alerta, né? exatamente. Aí você fica reforçando a sua crença, né? Que você é uma pessoa fracassada, que não tem sucesso, que eu não presto para nada. Então, a cada erro que eu cometo, a cada falha minha, eu vou mais reforçando. Que é o que a gente fala de confirmar o viés, né? Estou confirmando aquilo. Ué, mas aí eu paro de procurar evidências ao contrário disso? Paro. Por que que eu paro? Porque já é o suficiente. Eu confirmei minha crença que eu sou um fracassado. Uhum. Não é? Nesse aspecto que é importante elucidar o pessoal, né? Sim. É bom, né, os exemplos para clarear, né, um pouquinho mais sobre os temas que nem a psicóloga falou. Tem coisas que é da psicologia, tem os termos aí técnicos, a gente procura nem trazer, né, para não ficar aquela live, né? Nossa, né? O que que tá falando? Então a gente procura citar, mas explicar e dar exemplo para ficar mais claro também, né? Senão o pessoal vai xingar a gente, vai brigar com a gente, vai falar, só estão falando coisa técnica, e o que é isso que elas estão falando? Socorro! Não, trazendo um pouco para a vivência do pessoal, né? Eu acho que é muito isso da questão de, olha, o que que eu, na verdade, o que que eu ando pensando, eu ando alimentando esse tipo de pensamento. Eu falo muito do diálogo interno. O que que você fala para você mesmo? Né? O que que você anda conversando com você mesmo? Ah, eu não presto para nada. Ah, eu sou um fracassado. Ah, eu não consigo fazer nada direito. Então, se você fica repetindo esse tipo de frase, esse tipo de pensamento para você mesmo, chega uma hora que você acredita e você acaba se comportando desta forma. Uhum. Você tem uma performance de acordo com o que você acredita. Se eu acredito que eu sou uma pessoa fracassada, logo, qual vai ser o meu comportamento? É. Eu vou agir mais ou menos de acordo com o que eu penso, certo? Se eu vou fazer uma entrevista, eu não vou mais ou menos já de meio descabisbaixo, desacreditado, achando que o negócio não vai fluir, eu não vou conseguir. Por quê?
porque eu penso que eu sou uma pessoa fracassada. Então eu tô indo só porque foi empurrado, Uhum. né? Então a E autocrítica é muito perigoso pra gente, né? sim, e o corpo fala, né? Tanto que o que você pensa acontece, vamos supor, reações no seu corpo, os comportamentos, tudo assim, emoções. E que nem a psicóloga falou, você vai pensar, nossa, sou fracassada. Aí você vai lá, fica encolhidinho. E a pessoa que está ali na sua frente, né, para você apresentar o seu currículo, ele vai perceber, né, como que você está, tá encolhidinho, nossa, né? Será que é uma insegurança? Então, tem que se atentar. Exatamente. Isso mesmo, Fran. E você estava falando uma coisa das distorções que me chamou a atenção, e esse exemplo é bem bacana, a gente falar do pensamento. De novo, eu Uhum, penso que eu sou uma pessoa fracassada, né? Tá, esse pensamento, como é que ele mexe comigo? Você falou do corpo, reações, né? Eu começo a ter, que tipo de emoção que começa a aparecer? Eu começo uhum, a ter medo, me sentir ansioso, né? Talvez eu comece a entrar em desespero, se eu vou fazer, uhum, desse exemplo da entrevista que a gente citou, né? E o corpo vai reagir de que forma? Às vezes eu vou ficar com dor de cabeça, vai dar piriri, o coração vai acelerar, né? A mão vai começar a ficar suando, né? Ou uhum. seja, o corpo começa a aparecer sintomas de acordo com o que eu estou pensando e com o que eu estou sentindo. Como é que eu vou Sim. me comportar? Em alguns casos, as pessoas podem até chegar aí na entrevista e afeta na performance, como outros elas podem fazer o quê? Evita. Não vou, porque eu acredito de fato que não vai dar certo. Uhum, Né? Eu absorvo tanto aquilo que eu acredito que eu acabo recuando, faço fuga, fujo, uhum. né? Olha quanto é importante a nossa conversa interna, né? O que a gente está falando Sim. para a gente mesmo. Olha como mexe com a gente, não só nas nossas emoções, mas no nosso comportamento também. Isso, que é o que entra, né, da ansiedade, do medo, quando paralisa, né? Opa, tá acontecendo alguma coisa. Porque assim, medo, ansiedade é normal, todo mundo sente raiva, tristeza, tudo. Mas quando tá te E, paralisando, é um sinal aí para buscar ajuda, sim, né? exato, a gente começa a criar barreiras, né, que às vezes nem existe. Sim. Deixa eu só verificar um comentário aqui. Uma pessoa tinha comentado Eu percebi também. aqui, achei. A Érica falou assim: muito interessante, de fora não conseguimos ver tudo isso. É bem isso, Érica. É mais difícil a gente se perceber, né? A gente olhar para dentro e falar assim, putz, tô tendo um pensamento, mas o quanto esse pensamento tem de verdade? Que é o que a gente está falando na questão das distorções, né, Fran? Isso. Se algo está te atrapalhando, seja um pensamento ou vários pensamentos, comportamentos, emoções, reações do corpo, né? Que a TCC abrange tudo isso, né? Uhum. Busca ajuda sim, porque a pessoa só vai mudar quando ela tem consciência que precisa mudar. É o que nós trabalhamos bastante, né? Na terapia da Exatamente. TCC. Isso. E a forma dela pensar, né, dentro da TCC que a gente está trazendo muito, que é a nossa abordagem, a forma que você pensa é a forma que você se comporta, né? Pensamento Uhum, para a gente é comportamento. Então, se eu isso. tenho muitos pensamentos de distorções, eles tendem a mais me prejudicar do que me favorecer, Uhum. né? Uma vez que eu absorvo muito isso. Então, tomar um certo cuidado com isso. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que eu até queria fazer se o pessoal topar aí que está assistindo, vamos tentar fazer um exercício aí. Eu queria que vocês respondessem aqui, né? Eu e a Muito Fran, bom. que a gente bolou isso. Vamos pensar o seguinte, que você se pensa como uma pessoa fracassada, né? Tá bom. Porque comete erros, né? Cometeu um erro e eu me penso como uma pessoa fracassada. Puxa vida, então tá bom. Você pensaria a mesma coisa se fosse uma pessoa que você gosta, que você ama, que você conhece, que você admira? Essa pessoa cometeu um erro, ou alguns erros, né? Nós somos seres humanos. Você acharia também que essa pessoa é fracassada? Respondem aí, pessoal.
que você acha, Fran? Vamos participar aí. É porque assim, voltando para a autocrítica aí, né? Quando é com a gente, a gente tem a tendência de se criticar mais. Quando é com o outro, você acaba pensando, não, mas nossa, ele teve sucesso em tal coisa. Sucesso não, eu falo resultados, né? Teve muito resultado em tal coisa, em outra coisa. Ah, isso acontece. Era isso a resposta esperada, né? Vamos supor que você fosse falar pro seu amigo, né? E por que você não fala para você mesmo, né? Deixa eu Então, ó, o ver aqui. pessoal está até respondendo aqui. Não, não, não. Por que não? Então, na verdade, assim, quer dizer que essa balança é um pouco injusta? Quando é É. com você, então eu sou uma pessoa fracassada se eu cometo erros. Não tenho sucesso, não tenho valor. Agora, quando é com outro, não, por que não? Porque o outro merece compaixão e a gente não. Uhum. E aí, Vocês, pessoal, o que vocês acham? É justa essa balança? vocês já pararam para pensar dessa forma? Que é se colocar no lugar do outro, né? Ali a empatia também, a autocompaixão com você, abraçar sua dor, que é a autocompaixão. Boa, Fran. A gente se coloca muito no lugar do outro, mas esquece de se colocar no nosso lugar também, né? Será Sim. que não vale a gente olhar para a gente com compaixão? A gente se acolher também quando a gente cometeu um erro, uma falha, e falar, não, tudo bem. Uhum. Eu acho que está aí muito essa reflexão. Essa balança geralmente é injusta, né? Não, o outro Sim. vale eu dar um voto de confiança, o outro vale eu tratar ele com compaixão. Mas comigo é na porrada, não precisa. É porque também é muito difícil, né? Vamos supor, algumas pessoas, acho que a maioria também. Quando eu falo assim, cite três, deixa eu ver, três dificuldades suas. Aí você vai citar três, pode citar quatro, cinco, seis. E quando eu falo, cite cinco qualidades, aí a pessoa, e agora? Não sei, deixa eu pensar. Por quê? É mais fácil pensar o negativo do que o positivo, né? Exato, tá Então, por isso certíssima. É que a muito gente tem fácil. isso, a gente tem que fazer essa reflexão. Peraí, eu também tenho qualidades, tenho meus valores, né? Quais Sim. são? Quais são, né? Nice, a Nice, deixa eu ver aqui. Depende, se ela de fato faz muitas coisas erradas, pode ser que precisa de ajuda. Isso, depende da pessoa, né? Isso mesmo. Realmente, tem que parar para analisar aí. A Anice é uma parceira minha, ela fez a pós comigo, gosto muito do trabalho dela, admiro muito o trabalho dela. Agradeço de você estar por aqui, viu, amiga? Legal, bacana. Ela é psicóloga também ou não? Ela É? também é psicóloga, é uma ótima Ah, psicóloga, que super 10 bom. aí. E voltando um pouco nessa questão que a gente está falando, eu achei muito legal Uhum, você colocar dessa forma, porque é isso, as pessoas, é muito mais fácil olhar os seus defeitos do que as suas uhum. virtudes. É, É fácil achar defeito, um monte, eu tenho um monte. Se perguntar para mim, eu posso fazer uma lista para você. Tá bom, agora olha as suas virtudes. uhum, Ih, essa é difícil, hein? uhum. E também uma coisa importante que é o que nós fazemos, né, no consultório também, e o que você gostaria, né? O que você espera da terapia que a gente faz essa pergunta? Por quê? O que eu espero? Porque quando o paciente chega, só está trazendo coisas ruins, né? Vamos supor, né? Só vem dos Uhum, defeitos, só vem das coisas negativas. Mas o que ele quer, né? É desenvolver alguma habilidade, né? Porque o psicólogo uhum. não é só para quem tem depressão, para quem tem ansiedade patológica, é também para as pessoas que queiram desenvolver uma habilidade, queira conhecer um pouquinho mais você mesma, o que que acontece comigo, é um processo de autoconhecimento ali, né? Sim, sim. E frisar para ele, né, que da mesma forma que a gente pode trabalhar pontos que tá afligindo, né, eles estão prejudicando,
a gente pode também ajudar eles a olhar para as virtudes deles, né? Também potencializar isso e usar isso a favor deles, que é Uhum. importante, né? Sim. Porque é o que você falou, a maioria das vezes o paciente chega no consultório e ele chega com aquelas reclamações, com as queixas dele, mas Uhum. esquece de olhar também que na vida deles também tem coisa boa, né? Uhum. Também tem coisas a agradecer. Tem. Então a gente faz muito, eu acho que né, essa visão para trazer um pouco o paciente para esse olhar não só crítico de novo, né? Só fixar no que é ruim, e elucidar o que é bom também. Sim. É porque quando muda o olhar, outra visão nasce ali, né? Outra visão tá ali aparecendo. Quando você tá Exato. ali no meio né, da situação, você não acaba enxergando mesmo. Por isso que até os psicólogos precisam de psicólogos, porque por mais que a gente saiba né, do conceito das coisas, a gente também precisa. Sim, todos precisamos, né? A gente é Sim. suspeita de falar em terapia, todo mundo tem que É, fazer terapia, né? sim. O pessoal tem uma visão muito, eu acho que muito na fantasia do psicólogo. A psicóloga não tem problema, o psicólogo não é autocrítico, né? O psicólogo não faz isso. O que a gente falou no começo? Que ele não fica com raiva. Que ele não explode, né? Que ele não perde esse... Que ele não tem crise. É, Olha lá, já ouvi isso. O psicólogo não tem crise. Uai, é um ser humano, né? Igual você. então... A gente precisa de Ai, ajuda também, né? também, também. A gente também tem que fazer o nosso processo de autoconhecimento, né? De aprender mesmo, lidar com as nossas questões também. Porque se a Isso. gente não trabalha esse ponto que é importante, como é que a gente pode ajudar o outro? Uhum, exatamente. E uma questão que eu queria só falar aqui para fechar essa partezinha é que Olha a assim, Lívia também hã? falando, desculpa. Não A Lívia, imagina. a Lívia fala aqui, realmente, percebi o quanto... Ai, não consegui pegar. Você conseguiu aí? Aham. Percebi o quanto tenho autocríticas na psicoterapia pessoal. Uhum. Bacana é que ela está trabalhando isso, né? Como a gente É, também. sim, com certeza. A Nice. É Nice, né? Não, é Nice, né? Isso, Isso. isso. É, nossa, é verdade. As pessoas têm muito essa visão, Nossa, realmente. né? De psicólogo, né? Que psicólogo é perfeito. É um ser humano, é um Robocop. Ah, não. Então, só para fechar essa partezinha da terapia, para não ficar assim solto, por isso que não podemos atender amigos e família, porque tem o emocional, o afetivo ali, né? Então não pode por conta disso. Por quê? Você vai estar ali com o emocional seu, porque é seu amigo, vamos supor, da família, e como que você vai conseguir ajudar ele da melhor forma possível? Por isso que não pode, né, atender. Só se for colega que não tenha vínculo, né? Para estabelecer um ótimo atendimento aí, conseguir ajudar a pessoa da melhor forma possível. Não é que a gente não quer, não pode, por, né, por essas questões, tá? Eu sempre falo Sim. isso para as pessoas que eles ficam com essa dúvida, né? Não, e é bacana esclarecer, né? Porque às vezes tem alguns que acham até que a gente não quer fazer, né? Ai, não Uhum. quer, não quer e tal. Não é que não quer. Influencia no processo terapêutico, né? Isso. Uhum. De Isso ética, a mesmo. gente acaba não atendendo por isso. Sim. Bacana. Eu marquei aqui um outro exemplo que eu queria trazer, que eu acho muito legal também, em relação, né, falando um pouco da questão de você se depreciar com a autocrítica. Vamos Uhum. imaginar que a gente joga tênis, né? E que a gente tem um treinador, peguei esse exemplo que eu achei excelente, muito legal. Que a gente tem um treinador de tênis lá, e aí, toda vez que a gente joga a bolinha lá na rede, né? Joga errado, esse treinador vem, pega a raquete e dá na nossa cabeça. Você fez uma jogada errada. Tá bom. O movimento que ele fez de correção, que ele é meu treinador, ele está tentando me corrigir. Ele pega a raquete e dá na minha cabeça, resolve meu problema?
me ajuda a melhorar o meu jogo? E E aí, aí, pessoal, o que gente? vocês acham? Respondem aí pra gente interagir um pouquinho. Acho que O que não que ajuda em vocês nada, acham? É né? certo isso? Vocês acham certo? Bom, só seguindo aqui. A conduta, né, o comportamento desse treinador não ajuda, né? Não vai melhorar meu jogo dessa forma. E é o que a gente faz quando a gente erra, né? Quando a gente é crítico com nós mesmos, né? A gente pega a raquete e bate na nossa cabeça. Cometi um erro, então em vez de Eriquinha, nunca na vida. Só vai piorar, isso aí. Só vai piorar, lógico que vai piorar. Na verdade, vai para autodepreciação, né? Ou seja, você vai continuar se criticando e isso aí vai ser péssimo. A Lívia, além da dor, não entendi. Não, além da dor, me sinto péssima. A vontade vai ser de dar uma nele. Érica. É É mais isso ou menos aí. isso, Érica, porque não ajuda, né? Você já pensou um Uhum. instrutor que está tentando te auxiliar, ele pega quando você comete um erro, a raquete dá na sua cabeça, não corrige, né? Não resolve o seu problema. E aí é muito essa questão da gente refletir. Será que a gente não está batendo a raquete na nossa cabeça toda vez que a gente comete um erro e fica se criticando? E Uhum. fica na lamentação, fica na ruminação, né? Fica preso àquele erro. Acho que É. é isso que a gente precisa começar a se perceber mais. O que eu estou fazendo quando eu erro? Eu fico batendo a raquete na minha cabeça ou eu tento melhorar aquilo? Então, É. esse é um exemplo que eu trouxe, que eu queria trazer muito para vocês, que é lógico, né? É uma brincadeira, mas assim, não deixa de ser trazer um pouco para a nossa realidade. Quando você comete o erro, o que você faz com esse erro? É, porque passou, é passado. Não dá pra mudar, mas dá pra aprender, né? Exato. Bater a raquete na cabeça vai mudar o que já foi feito? Né? Não muda, né? Uhum. Mas a Bel, sim, com certeza, é isso. E Não resolve. também o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente pode mudar o quê? Ter o controle do que ali? Do presente. Até do presente, às vezes a gente não tem controle de algumas coisas porque não depende da gente. Então, tem que ter o controle de Exatamente. algumas coisas aí que você consegue, que depende de mim, né? É isso que você Isso, precisa fazer. Pensar. exatamente. E tratar, quando acontecer, nesse exemplo mesmo que eu trouxe, será que não é mais válido se tratar com autocompaixão, como a gente está tanto falando da autocompaixão também, né? Ser Uhum. autocompassivo com você? Em vez de você se depreciar, em vez de você continuar se punindo até, que às vezes acontece, a pessoa se critica tanto que ela vai para a punição, É. por que não agir com autocompaixão? É que a punição é assim, né? As pessoas, né? Tem umas pessoas que concordam, né? Mas o que que acontece? Cresce uma pessoa cheia de insegurança, de traumas, medos e assim vai, né? Exatamente. Dá margem Pode para outras e, crenças aí, né, Fran? e outras doenças também, né? A depressão, entre outras coisas, né? Que abre para muita coisa, né? Sim, sim, exatamente. Então, eu acho que esses pontos são importantes. Você falou de uma coisa agora que me chamou a atenção, é legal, né? Lembrar que quando a gente ficar se criticando, né, a gente precisa entender o seguinte: será que tudo que eu faço de crítica, né, em situações que eu erro, será que eu não tenho a necessidade de olhar aquilo com calma e ver, será que é possível mudar? O que é possível mudar? Porque às vezes a gente fica se criticando por coisas que a gente não tem controle de fazer mudanças. E aí a gente continua se criticando. Mas é Uhum, legal, eu acho que essa reflexão, coisas que eu consigo fazer mudanças, eu acho que são válidas, uhum. mas outras não. Né? Outras eu não tenho controle de mudar. Eu acho que Isso. isso também é bem pertinente para a gente trazer para a nossa reflexão. Uhum. Né, Fran?
Sim, porque o que eu posso fazer, vamos supor, uma situação, o que eu posso fazer? Ah, eu sei que eu posso fazer. E que o outro pode fazer, mas será que ele vai fazer? Então aí já é outra história, né? Mas se você fazer uma coisa que você pode ajudar a pessoa, você fez, né? Não depende do outro que você vai fazer por você. Por isso que eu sempre Sim. falo no consultório, eu falo, né? Que depende de você. O que você pode fazer por você? Ou pelo outro, né? No caso, se a pessoa quer ajudar o outro, né? É Uhum. importante parar para pensar, né? Essas coisas. Tem um comentário aqui da Nice. Autocrítica e cobrança em excesso. Isso. Tudo que é É, excesso, né? Faz mal. é ruim, né? Você vai muito para os Uhum. extremos, né? Isso, tem que ter um equilíbrio, né? Que nem, vamos supor, dar um exemplo aí. Nem muita autoestima, nem baixa. Tem que ter o equilíbrio aí, né? É o melhor Exato. exemplo, eu acho, pra Não, dar. eu acho que é muito bom esse que você trouxe. Tudo que é excesso já se fala, né? Tudo que é excesso é nocivo, né? É prejudicial. É ver a vida, lembrando de mais uma distorção, é ver a vida de uma forma na dicotomia, né? Ou é tudo ou nada, ou é preto ou branco, ou é 880, né? Não é válido. Ou eu tenho sucesso, ou eu sou uma pessoa fracassada, trazendo um pouco para o nosso tema, né? Isso. Então, eu tenho valor, eu não tenho valor, eu sou confiável, eu não sou confiável. Gente, isso é dividir a sua vida em dois polos. O quanto isso é benéfico ou prejudicial? E o quanto de sofrimento a pessoa tem, né? De ser assim, vamos supor, não de ser assim, vamos denominar isso como dela, né? É uma coisa que acontece com ela, não é que é ela, né? Mas o quanto que é Sim, sofrido para ela se comportar exato, desse jeito, né? Pensar desse jeito. isso. E aí eu acho que foi bom você ter falado nesse ponto, porque assim, eu acho que é bom ela avaliar o quanto ela manter esse comportamento autocrítico é vantajoso e desvantajoso, Isso. né? O que que é? Né? Eu vou trazer alguns exemplos que eu já ouvi, né, até de algumas pessoas. Ah, mas se eu não for autocrítica comigo mesma, eu não consigo fazer um bom trabalho. Ah, se eu não pegar pesado comigo, né, quando eu cometer um erro, eu vou cair no relaxamento, né? Eu não vou também ser uma boa profissional. Puxa vida, mas você precisa, a que custo para ser uma boa profissional, ficar se depreciando? Ficar se maltratando? Ficar se punindo? Será que precisa chegar a esse nível? Tudo tem seu tempo, né? Porque eu sempre falo também, né? Todo mundo tem seu tempo, cada um aprende de uma forma. E tem que ter paciência com você mesmo também, né? Não só com o Tem, outro, né? O outro é importante, mas você também é. exatamente. E outra coisa que a gente comete muito de distorção, falando de novo um pouco das distorções, é a comparação. É o que você falou. Tenha paciência com o seu processo, com você, com o tempo de aprendizado, né? É diferente do outro. Ai, mas o outro aprendeu rápido, o outro já está absorvendo, o outro já tem sucesso. É o outro, não é você. Isso não quer dizer que você é menor, que você não tem valor, que você não consiga. Isso. Não é? Então, largar um pouco a questão da comparação, que só atrapalha a nossa vida. E gera baixa autoestima também. Um dos Muito, fatores contribui aí. para ela ficar lá no pé, pessoal. É, né? Então tem que tomar cuidado aí. Se você vai se comparar, que seja com você mesmo, né? Como que eu fui ontem? O que eu posso fazer para melhorar isso daqui que não tá legal? Será que é uma questão de planejamento? O que que eu posso fazer? Tem que desenvolver alguma habilidade, né? E a terapia vem contribuindo com isso também, né? Forma de tratamento, que terapia, às vezes, né, tem casos assim, depressão moderada e grave e transtornos ansiosos, né? Precisa do medicamento.
mas o sim, psicólogo vai avaliar, vai verificar se precisa passar pelo psiquiatra. Ou às vezes acontece ao inverso, né? Às vezes o também. psiquiatra encaminha, né, para o psicólogo, né? O Uhum. inverso, né? Deixa eu É ver se tem isso, alguma coisa. né? Bom, para finalizar, eu só queria chamar a atenção para o seguinte: existe uma diferença que o pessoal esquece de olhar entre autocrítica e autocorreção, né? A autocrítica ela não te ajuda em nada. Vamos ser sinceros, que não te ajuda, fica só te atrapalhando, trazendo prejuízo para sua vida. Mas a autocorreção faz com que você melhore, faz com que você evolua. Então, olhe para isso com cuidado, né? Preste atenção no seu processo, preste atenção no seu aprendizado. Né? O que você está fazendo com seus erros? Eu volto a chamar essa atenção. Utilize mais a autocorreção e não a autocrítica. Sim. É olhar para o novo, né? Que nem a gente sempre fala. Ou não necessariamente o novo, mas. Não, sim, eu acho que o novo, eu falo assim, o novo olhar, né? Olhar para outra Uhum. direção. Bem isso. Érica, deixa eu ver. Realmente vejo pessoas se comparando a outras e não vivem a vida delas. Uma tristeza isso. Sim, a comparação prejudica muito a autoestima. Prejudica, porque você fica estagnado, é igual ela colocou mesmo. Eu estou prestando atenção no vizinho, eu estou prestando atenção na colega, né, na evolução, no processo, no sucesso, sei lá no que dela, e eu esqueci de olhar para mim, eu esqueci de contribuir com o meu processo. Né? Como que eu quero evoluir? Como é que eu quero, né, crescer? Se eu estou prestando atenção no outro, né? Se eu estou preso no outro, e às vezes incomodado com isso, né? Tem pessoas que não só fica preso, como ele fica incomodado também. Né? É complicado. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem alguma dúvida, pessoal, do que nós estamos falando? Lívia, verdade. Cada um tem seu ritmo e história diferente, com certeza. Cada ser humano é único. Eu sou diferente de você, diferente de. Até pessoas gêmeas, né? São diferentes, né? Exatamente. As Uhum, personalidades ali, né? Por mais que a aparência seja, né, igual, uhum. todo mundo é diferente. Tem seu, como posso dizer, seu jeitinho de ser, né? Cada um tem ali. Exatamente. Tem o seu ritmo, tem, eu acho que tem a sua história, né? Tem o seu jeito de pensar, de interpretar, Uhum, de se comportar, né? Então, eu acho que a comparação é algo, é mais uma distorção que é muito perigosa para gente. Tão perigosa quanto a autocrítica. uhum, é. Porque aí eu acho que uma dá margem para a outra. No momento que você está se comparando, aí você olha para você e começa a se criticar porque você não está sendo igual ao outro. No mesmo tempo, né? Não tá sendo no mesmo tempo. Eu já devia saber da mesma forma que ele, eu já devia ser diferente, eu já devia estar lá na frente. Meu, por quê? Porque são pessoas diferentes, né? Então, é o que a gente está chamando a atenção. Pessoal, aprenda a respeitar o seu processo, o seu tempo, né? A você mesmo, a ser você mesmo. Seus limites, né? Boa, Fran. Seus valores também, limites, valores. Todo mundo tem o seu. E isso influencia muito, né? Muito. Exatamente. A Érica, deixa eu ver exatamente o que ocorre com as pessoas que vejo que são assim. Exatamente. Vocês viram como que é importante vocês refletirem um pouquinho? Eu tô sendo muito crítica, né? E não ficar assim com medo de pedir ajuda, né? Porque todo mundo precisa de ajuda, né? Um precisa do outro. Exatamente. E aí, voltando um pouco na ideia do tratamento, eu acho que, pessoal,
Quando eu perceber que está saindo muito fora essa questão da autocrítica, Uhum. né? Eu estou me criticando muito, isso está me causando prejuízo na minha vida pessoal, social, profissional, não importa. Pede ajuda, vai buscar um profissional. Tá? Uhum. Profissional da psicologia, está aqui vários psicólogos, eu, a Fran, e tem alguns na live também, pode te ajudar nessa questão. Né? A gente faz um Uhum. trabalho terapêutico rico, muito legal, né? Pode desenvolver para você olhar muito mais para suas virtudes. Né? Isso. Essa questão da autocrítica, eu sempre bato muito nessa tecla, é uma tecla muito perigosa. E eu falo assim com convicção, porque eu também sou muito crítica. A gente falou no começo da live sobre isso, Uhum. né? O psicólogo não está isento de ser crítico. Mas até que ponto isso está me trazendo prejuízo ou não? Acho que a reflexão é muito essa aqui. Sim. Deixa eu ver. A Érica, cresci com minha mãe me comparando ao outro. Muito ruim. É bem complicado mesmo, né? Porque aí nada tava bom, né? Na visão dela, vamos supor. Nada tava bom. Por mais que eu faça, nada tá bom. É difícil mesmo crescer num ambiente assim, né? As comparações, né? Às vezes pais que têm muito essa questão de comparar os filhos. Ah, seu Uhum. irmão é assim, sua irmã é assado, por que você não é igual ao seu irmão? Gente, isso é muito ruim, né? Uhum. Para a criança, para o adolescente, e é o que a Fran falou. Cresce um adulto inseguro, né? Cresce um adulto que ele começa a fazer a autocrítica com ele mesmo, se depreciar, né? Cresce um adulto achando que ele não tem valor algum. Então, muito cuidado com o que a gente fala para as nossas crianças, para os nossos filhos, nossos familiares, enfim, para qualquer pessoa que seja. Sim. Tenta largar um pouco essa questão da comparação, soltar um pouco isso. Uhum. Isabel, eu me cobro muito. Ela tá falando. Esse cobrar aí em todas as áreas da sua vida ou uma específica, como que é? Só para entender um pouquinho. Você se cobra mais no profissional, no pessoal, ou em todas as áreas e que acaba te causando prejuízo esse cobrar muito? Fiquei preocupada com esse muito. É, sim. Uhum. Vamos ver se ela responde. Deixa eu ver se tem mais algum Legal. comentário. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? A gente está chegando, acho que um pouquinho ao final, né, Fran? Da nossa live aí. Querem Sim. tirar alguma dúvida? Querem fazer perguntas? Fiquem à vontade. A gente deixou um pouquinho do final para a gente ajudar aí vocês no que a gente conseguir. A Isabel respondeu, ela falou profissionalmente. Se você sentir que tá te prejudicando ali, né? Buscar ajuda mesmo psicológica para estar trabalhando essa parte, né? Crítica aí, que você pode desenvolver junto com a sua psicóloga, né? Isso. É É bem válido. importante. Isso, é Uhum. super válido, né? E um ponto que a Fran trouxe, Isabel, que eu acho legal ressaltar, você está respeitando seus limites? Uhum. A maioria das vezes, né? É difícil, né? Às vezes a gente exige mais que a gente consegue. Por isso que vem Exatamente. a parte crítica, né? Sim. E dá margem para mais coisa, né? Como a gente falou, né? Estou fazendo tanta crítica, daqui a pouco eu estou ficando com crise de ansiedade. Gera, É, né, margem para eu ficar mais ansiosa e possíveis crises. isso. Ou até mesmo depressiva também. Uhum. Então, esse é tema, gente, eu acho muito pertinente falar da autocrítica, porque parece um tema, ah, não, só crítica. As críticas podem gerar muito prejuízo para a gente. Uhum. Pode levar a gente a ter patologias e aí é algo mais sério. Olha que bom, ela marcou uma consulta com a psicóloga essa semana. Isso aí. Legal, Primeiro bacana. passo aí, reconhecer, né? Reconhecer que algo está atrapalhando ou precisa ser mudado. E o segundo passo é continuar, né?
no atendimento, respeitando seus limites aí também. E vocês têm alguma dúvida do que nós falamos? Deu para entender um pouquinho mais sobre esse tema? Alguém quiser compartilhar alguma coisa também, né? Pra gente fechar a live. Ninguém tem nenhuma pergunta? Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Tá tudo bem, tudo claro? Alguém Fiquem quer se colocar alguma criticando aí não, situação? hein? Se criticando. Será que eu vou falar certo ou errado? Qualquer Tem pergunta pergunta certo ou é errado válida. aqui. Isso. Exatamente. Obrigada, Alice. Que bom, que Muito bom. esclarecedora a live. Gratidão, meninas, e parabéns. Obrigada, Lívia. Um beijo. Obrigada. Gente, já que ninguém tem perguntas, eu só vou encerrar falando o seguinte. Cuida do diálogo interno de vocês. Tá bom? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Fixe isso na cabecinha de vocês. O que eu ando falando para mim mesmo, né? Cuida desse diálogo. É tão importante quanto a gente fazer uma boa alimentação, fazer atividade física. Então, esse diálogo interno é essencial. Toma cuidado que você anda falando para você mesmo, tá? Eu queria encerrar dessa forma, para vocês ficarem com um pouquinho desse pontinho aí, para vocês pensarem na semana. O que eu ando falando para mim mesmo? Que bom, Vou Isabel, que ficou bem claro. voltar, o olhar para você mesmo, né? O autoconhecimento aí. Legal. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo a todos que participaram, que compartilharam aí. Muito importante, porque por mais que a gente, né, traz o conteúdo, exemplos, é importante saber um pouquinho sobre vocês, para ficar, ter mais sentido, ficar mais claro. Acho que é Muito isso, então. legal. Gente, Obrigada. obrigada pela participação, obrigada pela interação de vocês, por ter separado um pouquinho do tempo de vocês para vir aqui, né, ouvir a gente. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí para essas autocríticas diminuir. Sim. Um beijo e uma boa noite para todos. Boa noite, obrigada, viu, por ter aceitado participar da live, foi muito importante e logo marcaremos outras. Certeza. Obrigado eu, Fran. Obrigada pelo carinho do convite e um beijo para você e a gente agenda outras. Tá bom, então. Obrigada, pessoal. Boa noite, tchau, Boa tchau. noite. Tchau.